Olá, assinantes do Panorama Farmacêutico, sejam bem-vindos a mais uma edição do Panorama Talks, nosso programa dedicado ao mercado de medicamentos de especialidades, que tem o patrocínio da Bradmex, associação que congrega as principais distribuidoras dessa classe de medicamentos no Brasil. Bom, e a gente tem que falar naturalmente, dentro desse amplo segmento de mercado de specialty care e doenças de alta complexidade, a gente não pode falar do segmento de doenças raras. E a gente está aqui com o Edson Paixão, CEO da Medison Pharma, e vem contar um pouquinho para a gente sobre a sua ampla experiência nesse segmento e os desafios que com certeza cercam essa atividade. Edson, seja bem-vindo ao Panorama Talks. Obrigado aí pela presença. Muito obrigado, Leandro. É um prazer enorme estar participando dessa edição do Panorama Talks e para falar de um tema que realmente é algo que eu amo fazer, né? Que é trabalhar com doenças raras, trabalhar nesse universo das doenças de alta complexidade, né? E os desafios que esses pacientes enfrentam e também falar um pouco, né, das oportunidades que esses pacientes têm num país como o Brasil. Legal, Edson. Acho que primeiro para fazer uma espécie de contextualização aqui, ambientação para os nossos espectadores, fala um pouquinho sobre o atual momento da Medison, o escopo de atuação de vocês, que não se resume à pura fabricação de medicamentos em si, né? Acho que é um trabalho mais amplo, né? Me conta um pouquinho sobre o trabalho de vocês. Isso é uma ótima pergunta. A Medison, na verdade, Leandro, ela é uma plataforma, né, de negócio, de licenciamento de medicamentos para doenças raras, né, em sua grande maioria, doenças, medicamentos que a gente chama de altamente inovativos, né, para o tratamento dessas doenças de altíssima complexidade, né. Então, a Medison é uma empresa global, uma empresa que tem as suas fundações em Israel, em Tel Aviv, e hoje tem 24 escritórios pelo mundo, né? O escritório mais jovem até então é de São Paulo, né, do Brasil, que é o primeiro escritório na América Latina, né? E até 2024 a Medison pretende ter operações em pelo menos 50 países. E o foco da Medison é justamente atuar nos mercados, aquele mercado que nós conhecemos como mercado emergente, né, que aí inclui a América Latina, muitos países da Ásia, Austrália e Nova Zelândia, né? E também países do leste europeu, né, onde as empresas farmacêuticas, de uma maneira geral, nas biofarmacêuticas não têm braço para cobrir, a Medison serve como uma plataforma onde nós temos basicamente toda a estrutura, né? Nós temos gente com expertise em doenças raras, né? Área médica, área regulatória, enfim. Então, é uma plataforma interessante onde a gente gera para essas biofarmacêuticas menores, né, essa experiência de ter uma afiliada naquele país. Então, como disse, né, nós somos dedicados a trabalhar com doenças raras e ultra raras, né? Então, a gente segue firme nesse segmento e somos únicos aí no mundo. Legal, Edson. E, na verdade, assim, então, só para entender a sequência, as biofarmacêuticas, o foco inicial são biofarmacêuticas de médio porte, que muitas vezes não têm braços para fincar uma operação própria em determinado país e ampliar o alcance dos seus medicamentos. Exato. Então, a Medison entra como uma licenciadora ajudando nesse processo, correto? Exatamente. Legal. Ela entra como licenciadora e hoje, atualmente, é a única que faz isso, né, com o que a gente chama de Emerging Biotech Companies, né, com essas EBCs. Então, esse é o nosso grande foco. Bacana. E como é que você vê esse mercado hoje? Quer dizer, dá para falar em números? Como é esse mercado de biotechs que vem trilhando esse caminho? Porque a gente tem, naturalmente, o mercado clássico, né, com as indústrias farmacêuticas tradicionais, mas chama atenção esse movimento. Como é que você vem observando e como você entende que isso pode, de alguma forma, transformar o mercado de doenças raras no mundo, no país e no mundo, claro? O mercado brasileiro de doenças raras é um mercado grande, né? E tudo se deve por conta da característica do país, né? O Brasil é um país muito miscigenado. Basicamente, aqui nós podemos afirmar que quase todas as doenças genéticas são muito prevalentes no Brasil, né? Eu digo muito prevalentes dentro do contexto de doenças raras, a gente não pode dizer que é muito prevalente, mas eu digo que aqui coexiste quase todas as doenças raras, né? Fibrose cística é prevalente no Brasil. Então, a gente não pode limitar, por exemplo, uma doença de caucasianos, como esclerose múltipla, fibrose cística, outras doenças que seriam mais frequentes em países do norte da Europa, né? Aqui no Brasil também são bastante frequentes, né? A gente tem outros fenômenos que também contribuem muito com isso. Os casamentos consanguíneos, né? A consanguinidade no Brasil é muito alta, especificamente na região norte e nordeste, né? Também Minas Gerais, na parte sul do Brasil também, no interior do Rio Grande do Sul, por exemplo, a gente tem muito efeito de consanguinidade. E isso torna o Brasil um país extremamente importante do ponto de vista, né, para doenças raras.
Hoje, o mercado brasileiro ele gira em torno de 3 bilhões de dólares, né? E deve chegar até 2030 em torno de 9,5 bilhões até 10 bilhões de dólares. Esse é um dado de projeção, né, para o mercado brasileiro. E o que eu digo o que eu digo a você, Leandro, é tão verdade que grande maioria das biotechs, né, mesmo essas pequenas, elas têm um escritório no Brasil, elas estão chegando no Brasil, seja diretamente ou seja através de uma licenciadora, né? Então, realmente o Brasil é um celeiro aí de doenças raras, né? Um país importante nesse aspecto também, dado o tamanho da população, né? De quase 215 milhões de habitantes. Então, é importante reconhecer que o Brasil, para doenças raras, é um mercado importante e tem muita gente aqui que precisa de auxílio. E me impressionaram esses números, né? Você fala de 3 bi para mais de 9, quer dizer, mais do que o triplo em Exato. um intervalo aí de 5, 6 anos, né? Impressionante. Exatamente, exatamente. Um pouco mais 7, talvez, mas ainda assim. E eu acho que tem, claro, né, e a relação com o envelhecimento da população, todo um cenário que também favorece o advento. tem o crescimento da população, né? Porque Crescimento. dependendo da doença, você tem uma incidência maior em crianças, né? Outras doenças, como a amiloidose familiar, por exemplo, você tem uma incidência maior, né, de pacientes diagnosticados pacientes adultos, né? Então depende muito do perfil. Alguns cânceres raros, como melanoma de metastático uveal, uma faixa de idade acima de 50 anos de idade, 55 anos de idade, então varia muito. Porque aqui no Brasil avançou muito a questão do diagnóstico, a questão de awareness sobre as doenças raras, né? Então hoje nós temos uma infraestrutura para fazer diagnóstico dessas doenças bastante robusto, né? Nós temos universidades, nós temos um grupo de médicos bem educados, né, bem orientados sobre essas doenças, né, principalmente nas grandes capitais. E, por outro lado, né, você tem o desenvolvimento massivo. Né? Quando a gente olha o portfólio de medicamentos em doenças raras, nós temos mais de 500 moléculas em desenvolvimento, entre moléculas, pequenas moléculas, entre terapia gênica e outras plataformas. Né? Então, a gente acredita a soma disso tudo, né? Essa combinação que deve gerar ali, em volta de 2030, esses números. Né? Agora, com certeza, a gente tem aí um desafio que já é reconhecido de certa maneira, né, considerando um país de dimensões continentais como o Brasil, e com todos os desafios macroeconômicos também que a gente conhece já. Então, é óbvio, né? Você tem, a Medson, ela tem relações com o poder público, como é que funciona essa interação no trabalho de É, vocês? de fato, quando a gente analisa, né, isso é uma pergunta muito interessante, Leandro, porque quando a gente analisa quem é o principal pagador desses medicamentos de doenças raras no Brasil, geralmente o Ministério da Saúde e os governos dos estados. Né? A gente tem casos de pacientes que vão pelo convênio, existe sim, é fato, mas comparado à proporção de pacientes que são atendidos pelo sistema público de saúde, é realmente mínima, né? Vamos dizer que é uma porcentagem muito pequena, né? O grande provedor mesmo é o Ministério da Saúde, as secretarias de Estado, né, principalmente os grandes estados como São Paulo, Paraná, Minas Gerais, Ceará, Bahia, né, são grandes provedores. Né? Então, realmente, essa relação ela é bastante interessante. O Brasil é um país grande, né? Obviamente, Leandro, nós sabemos que existem muitos pacientes perdidos no sistema. Né? Então, ninguém pode afirmar, por exemplo, que existe uma região endêmica no interior da Amazônia, né? Do Amazonas. A gente não sabe como isso funciona. Né? A gente acredita que existem muitos pacientes perdidos no sistema. Quando a gente fala de pacientes que são diagnosticados, geralmente são aqueles pacientes que chegam aos grandes centros, que têm um referenciamento adequado, né? Mas tudo isso é um grande desafio no Brasil. Né? Então, quando a gente olha a prevalência estimada de uma determinada doença rara, pode ter certeza de que em grande parte das doenças você não tem mais do que 10 ou 15% dos pacientes, do total de pacientes diagnosticados. Você avançou numa pergunta que eu ia fazer na sequência e acho que foi extremamente pertinente o que você disse. Existe um subdiagnóstico, quer dizer, a gente está falando de um mercado que já é amplo dentro do espectro de doenças raras, né? Dentro desse nicho. O Brasil tem uma representatividade por ter várias doenças prevalentes, mas tem um subdiagnóstico. E como é que resolve essa lacuna? Se é que se resolve? É Bem possível? difícil.
É possível. Eu vou te comentar, Leandro, eu tenho 19 anos já trabalhando com doenças raras, né? Eu hoje estou na Medson, que é uma plataforma de licenciamento há 5 meses, mas eu já fui da Ultragenyx, já fui da Vertex, já a Genzyme, que é a pioneira, a grande pioneira em doenças raras no mundo. E nesses 19 anos o que eu aprendi e quando eu olho também, eu faço uma análise onde eu investi mais, diagnóstico e educação. Então, são duas ferramentas importantíssimas. A gente tem que educar a classe médica e tem que disponibilizar as ferramentas de diagnóstico. A grande maioria dos pacientes são análises bioquímicas, mas uma outra grande parte, estudo molecular, né? Estudo de DNA mesmo, né? Fazer uma análise, pesquisa de mutação, sequenciamento, né? Que são exames que não são baratos, né? Então, isso tem o apoio da indústria farmacêutica, está sedimentando essa cultura aqui no Brasil já há alguns anos, né? Como eu te falei no início, existe uma excelente infraestrutura no Brasil. Hoje eu vejo mais laboratórios provendo esse tipo de serviço, o preço diminuindo, mas ainda assim é o grande desafio, né? A educação é onde a gente investe mais. E hoje, obviamente, com o advento do Covid, né, que foi muito triste para nós brasileiros, eu acho que uma das grandes coisas boas, né, do Covid foi essa questão de você poder educar médicos à distância, virtualmente, né? Então, hoje, eu vejo que muitos médicos são adeptos a isso. Hoje, o alcance, por exemplo, eu não tenho condições. Isso é um tema interessante também, porque essas biotechs geralmente têm uma força de vendas, né? E uma equipe médica de campo de MSLs muito pequena. Nós estamos falando de 5 pessoas para cobrir o Brasil. Então, é impossível uma pessoa cobrir todos os médicos de Rondônia, por exemplo, do Acre, né? Fica muito complicado, né? Mato Grosso. Então, existem alguns estados que, infelizmente, eles ficam por uma segunda onda, não são tão priorizados no início, mas com o recurso dessa educação digital, hoje isso se torna possível, né? Então, esse é o grande esforço que a indústria tem feito no sentido de facilitar, né, de viabilizar esse diagnóstico e tentar diminuir esse gap, né, de pacientes perdidos no sistema. Quando você fala em pacientes perdidos no sistema, é o subdiagnóstico, efetivamente. Ele está ali, né? Já usou o SUS Subdiagnosticado. talvez uma ou duas vezes, mas efetivamente não está enquadrado em nenhuma doença rara ou algo do tipo. Exatamente. Passou por cirurgia, às vezes, por 3, 4 cirurgias, Olha, mas não fecharam o diagnóstico. Isso é muito comum, né? Às vezes o paciente tem infecção recorrente do trato respiratório, vai no otorrino, passa no otorrino, e o otorrino não reconhece, e por uma razão muito óbvia, Leandro. Se você pegar um livro de genética médica, que é parte do currículo numa universidade de medicina, são poucas páginas, né? Você tem os livros, mas o ensino de genética dentro da universidade ele é restrito, né? Você tem poucos semestres, talvez 1 ou 2 semestres de genética, né? Então não se vê isso na universidade. Não é culpa desse otorrino, ele nunca viu, na verdade. Eu conheci geneticistas que lidam com doenças genéticas que ele mesmo nunca tinha visto uma determinada doença de tão rara que é. Então, realmente é um cenário muito complicado. agora, pensando em modelo de negócios, efetivamente, você lida com muitos mercados emergentes. Você consegue replicar pensando em algum caso de sucesso, de alguma estratégia que funcionou nesse determinado país e que pode ser replicada com facilidade no mercado brasileiro? Ou o mercado brasileiro tem particularidades tão grandes, tão amplas que, né, esquece qualquer referência, né? Mas eu acho que dá, né? Talvez para extrair algum modelo de Ah, sucesso. dá, com certeza. Então, você tem algumas estratégias, por exemplo, para busca, no auxílio, né, dessa busca de pacientes, né, auxiliar o médico nesse processo. Você tem programas de pesquisa familiar, dependendo do padrão de herança da doença, se é uma doença ligada ao X, se é uma doença autossômica dominante, você tem algumas estratégias a partir do momento que se encontra o primeiro paciente de auxiliar o médico nesse sentido, né? Então, auxiliar o médico no sentido de colocar ele em contato com o geneticista, educar esse médico até como organizar um heredograma da família, né? Triar esses pacientes e tudo mais. Eu te diria que hoje o Brasil está tão na vanguarda, Leandro, que o Brasil hoje ele acaba servindo de exemplo para muitos países, né? Eu vou colocar minha realidade aqui. Eu sou responsável pelo Brasil, pela essa região dos países andinos, né? Eu também tenho Colômbia, Peru, Equador e toda a América Central e Caribe. Obviamente que o meu principal benchmark para esses outros países é o Brasil, né? Quando a gente pega de modelos, né, de sistemas de saúde, né? Então, olhando para o prisma do Brasil, qual é o grande problema que nós temos aqui no país? É o acesso. O acesso ele é bastante restrito. Uma realidade dessas doenças raras, né, que os tratamentos são muito caros, né? Então,
É muito difícil, por exemplo, você pegar um benchmark da Europa e trazer para o Brasil, onde na Europa o cara pode sentar e negociar com a Conitec, com o órgão que faz essa parte de avaliação de novas tecnologias, né? Ele tem essa possibilidade de sentar com o NICE, por exemplo, lá no Reino Unido, negociar, debater, chegar num acordo e ter uma recomendação positiva ou não. Aqui no Brasil a gente não tem essa possibilidade, né? Obviamente a Conitec é um órgão extremamente competente, a gente tem profundo respeito pela Conitec, mas infelizmente não existe essa abertura, né, para esse tipo de negociação, por exemplo. Então, muitas das vezes, na grande maioria das vezes, os pacientes acabam recorrendo à judicialização para o acesso. Então, quando a gente olha benchmark, expertise, do ponto de vista de encontrar pacientes, da parte técnica, bastante interessante, a gente compartilha muito com a Europa, o que está sendo feito na Europa, nos Estados Unidos. Muitas coisas a gente tem que adaptar ao Brasil, à realidade do Brasil, né? Eu não posso comparar o Brasil com os Estados Unidos, obviamente, nem com os países da velha Europa, mas muitas coisas são úteis, né? E do ponto de vista de acesso, a gente é bastante peculiar nesse sentido. O Brasil ele é quase que único, né? Eu não consigo comparar o Brasil com nenhum outro país da Europa, por exemplo, né? Ou mesmo da América Latina. O Brasil é bastante peculiar nesse sentido. Agora, em curto prazo, eu acho que ficou claro que existe um caminho que é essa rede né, de formação e capacitação dos profissionais, né? Eu acho que esse passa trazer também, é interessante esse ponto que você comentou, porque muitas vezes até a classe médica não tem conhecimento de determinada doença. E ela está aí, pai, né? E talvez por ser rara, ela acaba não sendo tão bem considerada, digamos assim, né? Mas Exatamente. eu acho que o caminho passa por aí, né? Quer dizer, diluir custos, né? Compartilhamento de custos entre toda a cadeia, mas trazendo educação nesse processo, né? E, Com certeza. Com e certeza. como pensando em outros atores, né, que atuam nesse setor, como por exemplo as próprias distribuidoras de medicamentos, que têm naturalmente já uma operação muito sensível, né? A gente está falando de medicamentos, boa parte deles sujeitos a controle de temperatura, em tese com uma validade um pouco mais especial, digamos assim. E elas também têm um papel importante nesse sentido de trazer mais prestação de serviço e informação para toda a cadeia. Existem duas situações no Brasil, né? Eu tinha comentado no início, né, que as vendas que nós efetuamos são vendas direto ao governo. Então, eventualmente, existe uma negociação direta com o Ministério da Saúde, direto com a Secretaria de São Paulo. Pelos medicamentos serem muito custosos, né, o que frequentemente acontece é que o modelo de comercialização desses medicamentos é pela importação direta. Importação direta, que eu digo, é o próprio governo agindo como importador, né, e comprando o produto, trazendo o produto, que ele paga menos imposto, ele traz aquele produto, né, como importador direto, desembaraça e entrega ao paciente, né? Isso é muito comum. Existem algumas situações, né, alguns casos onde o produto é nacionalizado, ou seja, o produto é incorporado no SUS, né? Apesar de ser mais difícil, mas existem produtos que são incorporados no SUS. Existem modelos em que o governo, mesmo depois de incorporado, ele prefere fazer a importação direta, ou existem modelos onde a gente nacionaliza, a gente internaliza o produto. Mas a distribuição geralmente é centralizada para esse tipo de medicamento, Leandro, porque são poucos pacientes. Estamos falando de 300 pacientes no Brasil, 400 pacientes no Brasil. Eu trabalhei com uma doença que nós tínhamos 15 pacientes no Brasil, imagina. No Brasil inteiro, um país de uma dimensão continental com apenas 15 pacientes diagnosticados, né? Então, isso depende muito e tem uma rota diferente daquilo que a gente está acostumado a ver com medicamentos de prescrição, ou mesmo um medicamento oncológico, uma doença mais prevalente, como um câncer de pulmão, um câncer de mama, né? Onde você internaliza e você tem toda uma logística, né? Um outro ponto importante a se tomar em consideração em relação às doenças raras é a capacidade de produção, né? Então, por exemplo, nós temos alguns medicamentos que são anticorpos monoclonais, mas a produção não é em larga escala. Você tem 2 ou 3 ciclos de produção anual, porque são tão poucos pacientes que não compensa você fazer, enfim, você executar uma produção em larga escala. Então, a gente tem muitas dificuldades também para lidar com os prazos de validade, porque às vezes tem um lote lá que foi produzido, mas o prazo de validade são 16 meses. E aí, teu label aqui no Brasil diz que tem que ser 24, né? E aí a gente tem que buscar exceção, fazer carta de troca. Então, frequentemente, acho que grande parte das indústrias que lidam com essas áreas enfrentam esse problema. Quando você pega essa doença, por exemplo, que eu trabalhei com 15 pacientes, é um ciclo de produção anual.
Então, você tem que planejar muito bem, né, essa produção, e quando você faz uma projeção que ela não é o ideal, né, ela está abaixo do esperado, você, obviamente, tem que negociar com o governo um medicamento com prazo de validade de 12 meses, com a carta de troca, obviamente. Se o produto vence lá, nós temos a responsabilidade de trocar, repor o produto e incinerar. Então, são grandes desafios que nós enfrentamos, né? Mas, no geral, respondendo aqui, concluindo essa sua pergunta, a grande parte do que é negociado com o governo é através de importação direta. O governo prefere ser um importador direto, ele tem essa preferência, que acaba sendo mais barato e mais prático para eles. Mas, no fim, existe um gargalo, né? Quer dizer, de subdiagnóstico que naturalmente está gerando custo para todo o sistema, né? Para toda a cadeia. Mas esse custo está invisível. Com certeza. Se não custo, pelo menos o paciente está. Né? Esse é o problema. Né? Bom, temos desafios, tá? Não tenha dúvida. Acho que é um grande problema. Temos um caminho longo pela frente, mas legal saber que existe um trabalho e interessante saber esse movimento das biotechs e entender esse mercado de doenças raras, que às vezes é tão olhado com meio lateralmente, mas está aí movimentando, né, a cadeia, trazendo né, ganhos e acesso para inúmeros pacientes. Né? Esse tem que ser o caminho. Né? Aliás, o que me alegra hoje o que me alegra hoje é ver grandes empresas, né, como a Novartis, como a Pfizer, como a própria Roche, né, que a AstraZeneca, agora recentemente, né, há algum tempo atrás, adquiriu a Alexion, né, então hoje eles têm uma divisão de raras. Então a gente vê também hoje as grandes empresas dedicando esforço nisso também. Né? Então isso ajuda também muito, né, na questão do awareness, né, na questão do entendimento da doença no país, das questões do acesso. Né? Então, tendo esse suporte das grandes também é bastante interessante. Incorporando esse mercado, né, que é o que a gente precisa. Né? O caminho aí exatamente. Incorpora-se o mercado, a partir daí você tem um trabalho educacional mais forte, mais intenso. Exato. Vamos, né? Vamos nessa, né? E siga com essa batalha, porque a jornada não é fácil, tá bom? Edson, obrigado pela participação, obrigado por explicar um pouquinho sobre esse modelo de licenciamento. Interessante, sucesso aí nessa jornada. Obrigado, Leandro. Foi um prazer e sempre à disposição. Obrigado. Obrigado a todos vocês por acompanharem mais uma edição do Panorama Talks. E fica aqui uma dica. Acesse esse e outros vídeos no nosso portal, panoramafarmaceutico.com.br. Inscreva-se no nosso canal no YouTube, ative as notificações e também não deixe de acompanhar nossos conteúdos pelas redes sociais e grupos de mensagem no WhatsApp e Telegram. Um grande abraço.